Prestem atenção nessa tela aqui, do fundo. Olha lá. Vitória Vasco, atropelo histórico no Morumbi. 6-0. É o maior resultado no confronto dos dois times. Em toda a história. São dois gigantes. São dois gigantes. O Santos fazendo o que fazia lá atrás, que trazia o jogo para o Morumbi para botar mais público. Eram mais de 50 mil pessoas. E a vitória ficou marcada também por um destempero do Neymar, um choro talvez excessivo. Ficou também a pergunta, é um destempero porque, mais uma vez, não jogou bem? É um descontrole, porque, ou é um choro de um amor realmente dolorido, mas é isso que o líder deve fazer? Ou o líder deve gritar, vamos embora, todo mundo no vestiário, acabou, parou com isso, o próximo jogo ele tem que ganhar. É um papel pessoal. Mas, eu dizia já no Jornal da Band, e vou passar para vocês, que fale-se o que fale, é a pior derrota da carreira do Neymar, por mais que tenha tido descontrole, seja qual for o motivo, a vitória do Vasco é muito mais importante que o choro do Neymar, na minha opinião. A vitória do Vasco é marcante, muito mais importante que o choro do Neymar. O que vocês acham disso? Acho que foi o choro de quem estava envergonhado. Ele veio com uma responsabilidade, é verdade, de com o Neymar vai ser tudo diferente, o Santos está patinando lá embaixo. Puxa, ganhou do Cruzeiro. Pô, acabou de ganhar do Juventude. E do Cruzeiro ganhou fora. Agora vai, mas não estava. O time não estava pronto. Do Flamengo, se não me engano. Tinha ganhado do Flamengo. Isso, pois é, mas o time não estava pronto. Eu acho que ele sentiu outro peso ali. Para ele deve ter sido muito mas triste. Mas seria para esse descontrole todo? Mas aí é esse Ele não é o líder, ele não é o capitão, ele não é o cara que veio para levar o time do Santos? Ô, Galvão, eu vou começar dizendo uma coisa que eu já falei aqui, vou repetir. Eu não acredito no Neymar. Ponto. Isso é uma coisa minha. Vamos deixar claro que isso é a opinião do casal. Minha. Não acredito nada no Neymar. Choro, ontem, é o seguinte. Ele saiu de um dos responsáveis, porque todo mundo era responsável pela derrota, não é só o Neymar, foi um time que perdeu por 6-0. Teve as substituições, então tinha mais 15. Exatamente. Então, ele saiu de um dos responsáveis, dentro do campo, o maior, porque é o cara que é o capitão, é o grande jogador do time, é o cara que ganha mais, é o cara que manda, muda a data de treino, muda o horário de treino, ele faz o que ele quer no Santos. Ele saiu de um dos maiores responsáveis pela derrota para uma vítima. Porque ficou todo mundo olhando o choro dele. Cara, é assim. Essa é a minha pergunta. Então, ele não jogou nada e não vem jogando nada, nenhuma partida. Muita gente está falando, ou falava, assim, ele jogou 7 partidas, 90 minutos. Ele pode voltar para a seleção brasileira. Jogar 90 minutos não significa que o cara está jogando bem, principalmente o Neymar. Quem tem peito de substituir o Neymar lá? Ninguém. Segundo, qual a intensidade que ele joga para ficar 90 minutos em campo? Seria uma coisa maravilhosa jogar 9 partidas com a intensidade de um Gustavo Gomes, de qualquer outro jogador que tem intensidade. O Neymar, o Santos perde a bola, ele para e fica andando. Ele só joga quando a bola vai para ele. Então, cara, assim, na minha visão, eu não acredito em nada que o Neymar faz. Inclusive, a entrevista foi péssima. Porque ele falou... vamos passar aqui. Então, ele falou, eles vão ter que chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro e pensar no que fizeram. Eles quem? Ele estava junto com eles, né? Então, assim, ele é a grande estrela. Então é assim, eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Esse é o lema do Neymar. Vanderlei Luxemburgo, eu tenho que falar com você sobre isso com toda a tua experiência. O que você vê disso? Eu volto a dizer, para mim... E quero terminar falando disso, da beleza de futebol que o Vasco apresentou. Porque você foi técnico do Neymar, não foi? Então, a beleza mais importante é a vitória do Vasco, é o técnico conseguindo impor seu jeito de trabalhar, a recuperação total do Felipe Coutinho, um golaço que tem, parecia o Bebeto fazendo aquele gol assim, com a camisa do Vasco deitado paralelo no ar, paralelo ao chão. David, um golaço. Mas você acha que foi exagero? Você acha que cabia ele tomar uma outra atitude?
Isso é uma coisa pessoal que ninguém pode analisar. Com a tua experiência, o que você pensa? Assim, se você colocar dentro de um contexto... Fala mais alto, por favor. Não, eu sempre falo, começo calminho, depois eu vou começando a pegar no breu. Botar dentro do contexto, né? É um 6-0, um jogo isolado, que aconteceu 6-0. Porque se você achar que o Vasco da Gama é o melhor time do mundo, o melhor time brasileiro não é. Não, mas foi uma façanha. O Vasco ganhou de 6-0, mas não é o melhor time. Tanto é o time que está brigando para não cair. Tá certo? Então, o contexto do 6-0 trouxe outras circunstâncias que é que serão para ser analisado. O Neymar, ouvi muita gente falar, o fingimento. Ninguém pode falar que é um fingimento se você não conhece. Cada cidadão tem uma reação diferente um do outro. O cara pode sentir mais, pode sentir menos, ou ele fez aquele de propósito, ou ele não fez. Nós não podemos julgar se você não tiver certeza do que ele está falando. Agora, você vai julgar com aquilo que você tem de conhecimento de futebol. Ou seja, a liderança que vocês querem que o Neymar exerça hoje... Não, eu não quero nada. Não é vocês, não. Todo mundo quer que ele exerça. Todo mundo imagina, porque até o amor que o jogador da seleção tem por ele. Quando eu falo vocês, não é que vocês... Vocês, todo mundo, é um contexto geral que vocês querem. As pessoas querem que o Neymar seja essa liderança que ele não tem. O Neymar não tem liderança, até porque o comportamento dele... Isso é importante que nós estamos vendo. O Vanderlei dirigiu o Neymar por 22 jogos em 2009. E acompanha o futebol com toda a experiência dele, de um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, o maior campeão do Brasil como técnico. Então, por favor, eu acho assim, o Neymar, você vai querer assim, que ele seja o líder, que vai carregar, vai ser o cara que vai carregar todo mundo, que vai dar porrada em todo mundo, que vai fazer não sei o quê. Não, ele precisa que alguém faça isso. Que alguém chame a porrada, que alguém chegue de porrada nele. Ô, meu camarada, como é que é? Acorda aí, porra, você é o craque do time, vamos jogar, vamos resolver o problema aqui. Mas tem que ter alguém. E ele vai resolver, tá certo? Então, eu acho que eu não quero dizer, eu respeito o Casão, eu tenho opinião, são opiniões diferentes. Claro. Eu acho que um jogador do nível do Neymar, ele está vivendo um momento, que o culpado não é eu, não é o Modão, não é ninguém aqui, o culpado é ele mesmo, ele está vivendo essa desconfiança externa, é ele mesmo que está trouxe para ele, de hoje você fala assim, o Neymar não pode jogar a Copa do Mundo. Eu penso ao contrário. Eu acho que um jogador do nível do Neymar, primeiro que ele tem que querer jogar a Copa do Mundo. Eu acho que ele tem que mudar a posição para ele pensar em ser um jogador de Copa do Mundo. Porque ele não vai conseguir render fisicamente aquilo que ele rendia há uns anos atrás. Para que isso possa acontecer, você tem que o treinador tem que ver o seguinte, eu posso contar com o Neymar nesta posição aqui, para ele poder render. Então, eu acho assim que o Neymar está sendo cobrado. Todo momento que o Neymar vive, não é por causa de hoje. Não. É por causa de tudo aquilo que ele trouxe lá de trás para agora. Ele trouxe, está carregando o peso. Agora, ele não consegue segurar isso. O Mauro, sem conhecer, você falou uma coisa interessantíssima. O peso das porradarias que ele está tomando, toda a responsabilidade. Quando estava 6-0, agora vai vir para cima de mim. Então ele, não sei se é essa, mas você entrou num caminho. É isso que você está imaginando, Mauro? Eu acho que não foi fingimento, não foi nada. Ele olhou... Pode ser, mas a gente não consegue afirmar se é. Entendeu? Eu, por exemplo, num momento desse, camarada, vai chegar 6-0, você vai furar a bola no 2-0. Não, e quando se chora numa situação de derrota, Lucha, claro que divide opiniões. Quantas vezes nós criticamos o Thiago Silva? Pô, perdeu a Copa, vai chorar. Perdeu a Olimpíada, chora. Pô, mas é um baita do zagueiro e tal. Não é pra chorar. Cada um tem uma reação. São comportamentos diferentes, distintos. O Thiago já chorou em algumas situações e que dividia opiniões. Zagueiro, capitão da seleção vai chorar, isso não é hora para isso. Tem gente que acha que é natural, tem gente que não. Eu acho que o choro é uma coisa bonita. E é muito pessoal. Mas eu achei um exagero aquela saída dele com o Diniz. Aquele tempo todo ali, os dois, aquela coisa toda. Se bem que ele elogiou muito o Diniz quando o Diniz era técnico da seleção e ele era fez jogador. O último jogo pela seleção foi contra o Uruguai, com o Diniz dirigindo. A contusão dele, o Aí Diniz ele se machuca e não jogou mais. Então eles têm lá uma intimidade. Ele recusou a ajuda do jogador do Santos. Essa imagem que eu estou falando. A câmera está fechada nele. Isso acaba escondendo, roubando, tirando um pouco do mérito da grande goleada do Vasco. Que é importante que o Vasco é um gigante. Você dirigiu o Vasco, Luxemburgo. Gigante adormecido. Muitas vezes a São Januário fazer jogos do Vasco, transmitir muitas vezes o Vasco campeão. O Vasco é um gigante e atravessa um momento difícil. E quando ele consegue uma vitória dessa, que pode trazer um moral muito grande para o time,
a cena dele também não pode ser roubada dessa forma. Baldão, eu sei que você tem uma tese, que nós estávamos lá no camarim conversando, você tem uma tese boa, como sempre. Galvão, eu acho que a imagem é muito forte. A imagem é muito forte. Sem tirar a importância da vitória, o belíssimo futebol que o Vasco jogou ali naqueles minutos, fez golaços, gols lindos. A imagem é muito forte e é emblemática. Mas o que, que eu não gostei, eu vou mais com o Casagrande falou. O que eu não gostei é o que fica, talvez não foi nem proposital, o que fica é que ele parece que ele não tem culpa. Parece que ele jogou pro time. Isso não é papel. Que ele não é líder, tudo bem, não tem o perfil de líder. Mas é um jogador experiente, tem 33 anos, jogou em grandes times, sabe que ambiente é tudo, que futebol é grupo. Agora acabou o jogo, foi uma merda. Neymar, não foi uma merda. Você também foi uma merda. Fomos uma merda, ele tem que falar. Fomos, não foi uma merda. Joga pro time, joga pro outro. Tem que assumir a responsabilidade. Ele foi mal e vem jogando muito mal. A esperança que ele joga para a seleção, tudo repercute, porque também foi o último craque genial que apareceu no futebol brasileiro. Ele foi tão genial como os grandes que nós tivemos no passado. Então veja essa repercussão, essa imagem realmente parece na mídia internacional, caiu, dá um título para essa imagem assim, com o Neymar escrito fundo do poço. Muita gente, fundo do poço. O Neymar chega ao fundo do poço. É dolorido. E é bom que a gente não esqueça. Essa imagem aí é forte, é dolorido. E é bom que a gente não esqueça. Mas ela é real. Então, mas tem outros jogadores do Santos que perderam por 6-0 e todo mundo foi em cima do Neymar para abraçar o Neymar. E os outros jogadores? Quer dizer, os outros são obrigados. Ele devia sair abraçado e chorando com os outros. Ele tem que ser consolado. Ele devia ser chorando com os outros. Olha, devia abraçar o time. Exatamente, é isso que eu disse, na questão de Neymar. Então, todo mundo foi. Olha essa cena agora, ó. Jogadores do Santos indo lá consolar o Neymar, mas esses jogadores tomaram de 6-0 também. Que é isso, gente? E ele tem uma vida inteiramente feita, uma carreira. Olha lá, jogador chega para consolar, ele tira o braço deles, olha lá. Não quero falar. Não quero saber. Os caras perderam de 6-0 também. Não é jogador do Vasco. Todo mundo perdeu. E aquela cena que é forte, quando você voltar à cena do Diniz, é bom a gente lembrar que na versão antiga desse programa, do Bem Amigos, uma das grandes entrevistas que nós tivemos foi do Diniz. O Diniz é um psicólogo formado. E com muita capacidade. Ele deve ter sentido, porque olha, o início é assim, ó. Aí o Neymar segura, pendura, aí ele vai, ele dá beijo no rosto do Neymar, ele passa a mão na cabeça. E talvez ele tenha sentido a necessidade naquele momento, mas a cena é exagerada. Ô Galvão, posso falar uma coisa aí, dessa linha que você está falando do Diniz aí? Acontece o seguinte, pode ter certeza que é isso aí. O Neymar tem um ego maior do que você possa imaginar. Ele tem um ego em que está dentro dele, que ele acha que ele não pode ser criticado, que ele não pode perder um jogo de 6-0, que ele não pode isso aqui, que não podem falar dele, que não sei o quê. E isso está dentro dele. Mas faz muito tempo que ele é assim. Quando você tem isso, o cara que é liderança, e você tem isso, você traz isso positivamente. O que é isso? Você ataca ou você se defende ou então você transfere. O Neymar transfere. Se você fizer isso pra mim, eu vou cair de porrada com você. Ah, tu vai falar isso pra mim? Eu vou me fortalecer e vou pra cima de você. Porrada então, você não vai dar que nós somos amigos, mas vamos bater boca. Porrada no bom sentido, cara. A gente vai bater boca. Tô dizendo futebol. Não tô entendendo o que você tá falando. Você tá falando talvez a coisa mais forte que foi dita até esse momento. Porque, ele não aceita. Por exemplo, você não aceitar o Neymar, olha só. Como é que você vai analisar isso aí? Vou analisar agora um ponto de emocional, de equilíbrio emocional. Você não aceitar o Neymar, que é o carro-chefe, que carrega o time do Santos, foi contratado para isso, que o torcedor vai reclamar que está jogando uma merda e ele vai bater boca com o torcedor, então ele não aceita que ele possa ser chamado a atenção pelo torcedor que foi lá. Mas ele não é assim porque foi mimado a vida inteira. Mas eu tô falando, ele é um mimadão, é um choro do mimadão. O Casão, o meu trabalho é um pouco diferente. Não, deixa eu falar só um minutinho da coisa do mimado. Eu falei em 2017, num programa do Sport TV, que caiu o mundo na minha cabeça, eu falei o seguinte: o Neymar é um jogador muito mimado.
A palavra mimado não era usada, então as pessoas achavam que era ofensa. O próprio pai do Neymar, depois que tivemos um programa ao vivo, eu expliquei para ele que provavelmente ele não entendia o que é mimado. Mimado é isso, não aceita críticas, se abate e sempre se coloca como vítima. Esse é o comportamento padrão Tudo bem, de um cara que é mimado e narcisista. Eu não estou discutindo isso com você, mas eu quero dizer o seguinte. Mas não, você até está concordando, Não, dizendo o mimado que você está falando é o seguinte, Caçador. Entre o mimado, o que ele é, o que ele representa é isso. Ele cair no choro quando ninguém cairia ali. Eu vou trazer aquilo para dentro de mim e vou fazer isso aquilo uma reação positiva para o meu time, sou capitão. Isso é um mimado. Agora, o que eu penso é o seguinte, ninguém pode expressar o que ele tem de qualidade, que ele deixa de botar para fora essa qualidade, porque ele é um mimado, porque ele está com o ego acima da florada, que ele não aceita o torcedor falar, que ele não aceita a posição de coisa. Espera só um pouquinho. Que é inerente ao jogador de futebol e ainda mais talentoso e craque. Ele tem muito mais crítica, ele tem que ser cobrado muito mais, porque ele faz a diferença. Todo momento que vai cobrar de quem? Do Neymar. Vanderlei, fez a diferença. Não, é isso Casagrande, mas você quer falar... faz a diferença mais. Você quer que ele não faz. Não, eu não quero, não. Você está falando que ele não vai... Não. Eu não estou falando que ele não vai fazer. Você não acredita que ele não vai se recuperar mais. Eu vou falar o seguinte, eu acredito que o Neymar é um grande jogador e que se nós conseguirmos recuperar o Neymar para uma Copa do Mundo, o talento dele vai ser complicado. Você falou, não ele faz a diferença. Eu estou falando que ele não está fazendo a diferença. Não está fazendo há um tempo de verbo. Faz tempo que não faz. Não faz é outro tempo de verbo, não fez ou não vai fazer. Fez por muito tempo São e não tempos faz diferentes. por muito tempo. Eu acho, nós fizemos aqui, eu fiz essa pergunta, vocês acham que quem fazia o programa no dia, que o Ancelotti vai convocá-lo dia 25, aliás, na próxima segunda-feira, no meio da tarde, o Ancelotti convoca a seleção para os últimos 2 jogos, então chega tudo quentinho aqui, e nós vamos ter uma poltrona aqui, e vai estar sentado um cara aqui que foi um craque como jogador, bom técnico, um grande dirigente, um amigo querido, tetracampeão do mundo. Já agradeço a confirmação. O Leonardo vai estar com a gente aqui para, junto com a gente, analisar essa convocação. Imperdível. Não se esqueça que ele iniciou a montagem do time do Paris Saint-Germain, que foi campeão agora da Champions League. E ele, por 2 vezes, foi diretor do Ancelotti. Em uma delas se desentenderam num certo momento. Mas ele foi diretor no Milan e ele que levou o Ancelotti pro PSG. Quando ele recebeu a chave do cofre, que começou a montar os jogadores. E ele pensa muitíssimo bem. Ele tem uma capacidade muito boa. Eu estou entendendo vocês dois, absolutamente. Estou entendendo absolutamente. Acho até que o Ancelotti vai convocá-lo. Não acho que vai sair jogando com ele. Ele já entrou na pré-lista dos 50 nomes, ele e o Brasão pelo Santos. A lista longa. Se ele fizer isso, é um absurdo. Foi divulgado. Se ele fizer isso, vai mimar ainda mais o Neymar. Vai ser o primeiro erro do Ancelotti. O Neymar tem que sentir. Eu estou aqui para provocar. O Neymar tem que sentir um pouco de dor também. Exato. Que a vida não é tudo bom. Um de cada vez para as pessoas entenderem. Vai. Se convocar o Neymar, vai ser o primeiro grande erro do Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Cara, convocar o Neymar, vai mimar ele um pouco mais. Vai mimar ele, vai colher, coitadinho. Não está merecendo. Não, ele tem que sofrer um pouco. Foi mal, tá jogando mal, tem que lutar, tem que ser companheiro, tem que ser... Pô, ele tem que impor. Isso ele não está fazendo. Eu acho que se chamar ele, com ele vai continuar tudo a mesma coisa. Mauro Daves. Não, acho que deveria chamar, falei Convoca isso depois, quando você perguntou. se não, leva agora, não necessariamente vai ser titular. Vai lá pro grupo, porque ele quer recuperar o Neymar para a Copa do Mundo. O que ele vai esperar? Vai ser agora, Maurão. Sim, mas agora... Você acha que ele vai convocar o Neymar, que nem você falou? Você está falando com maior tranquilidade aqui. Convoca, mesmo que não for para jogar. Isso aí não existe, Neymar, Mauro. Não. Se ele convocar o Neymar, a pressão para ele colocar o Neymar para jogar, do próprio Neymar, vai ser enorme. E o Neymar não está jogando bola para ser convocado para a seleção brasileira. Mas pode ser uma lição para ele ir lá e não ser o cara da seleção. Já começa uma lição dentro disso que o Bodal está falando. Ele precisa aprender, sofrer. Uma coisa é essa, chegar lá e já não ser o rei da seleção. Ó, você está chegando, você está fazendo, mas vai jogar 10 minutos, 5, 15 no segundo tempo. Não vai deixar para jogar só lá na Bolívia, que aí vai arrebentar com ele. Vai deixar um cara de fora que está jogando pra cacete aí, que está correndo, que o Vinícius Júnior já não virá, porque está suspenso, já foi, não está na pré-lista. Não vai para jogar lá em cima, porque eu quero falar desse lá em cima depois. Mas então aí, por exemplo, já não tem o Vinícius Júnior. Tá bom, então aproveitei que já não vou ter o Vinícius, vou trazer o Neymar. Isso que vocês estavam falando, achar o local para ele jogar. O Ancelotti precisa começar a fazer esse trabalho.
se ele conta com o Neymar. E eu acredito que sim, porque antes da primeira convocação dele, a gente soube que ele telefonou para o Neymar. Também, então, pode ter sido um erro Mas do foi Ancelotti. antes da série de jogos que o Neymar veio fazendo. Sim, então, mas assim, mas é uma intenção, mostra uma intenção do técnico de contar com ele, que é um cara diferenciado. Aqui, ó, eu tô, só mais uma coisinha rápida. Eu tô no meio campo tocando, que nem o Falcão de primeira. O Neymar não vai jogar no final de semana. O Neymar não vai jogar no final de semana, ele tomou um cartão amarelo, ele tá fora do jogo contra o Bahia, lá em Salvador. A última partida do Neymar foi o 6-0 de ontem. Você vai convocar o cara? Não, tem mais uma no outro domingo que ele pode jogar. E por coincidência vai ter mais uma festa na família. Aniversário do filho. Sempre que vai ter uma festa na família, toma um cartão amarelo. É muita coincidência. Parece que é sexta ou sétima vez. Não, eu vi um relatório aí, uma lista. Agora, vejam só onde foi. Vou fechar com Luxemburgo. Você vê o Ancelotti convocando o Neymar? Você, no lugar dele, convocaria o Neymar? Eu estou entendendo o que todo mundo está falando, é o seguinte, mas vou colocar eu como técnico da seleção brasileira e vendo o Neymar. Mas, aliás, você foi o único aqui que foi técnico da seleção brasileira, que eu posso fazer. E convocando o Neymar para um projeto que é a Copa do Mundo. Tá? Eu não levaria ele agora. Por quê? Porque ele não está jogando aquilo que tem que jogar. Mas se eu tiver que preparar, tudo tem que ter uma conversa, tem que ter alguma coisa. Ele, nesse momento, não merece, não está jogando, mas eu quero ele para a Copa do Mundo. Então, esse momento eu não vou levar, porque essa discussão que está tendo aqui, ela vai ser muito pior se você levar. Então, eu não quero essa discussão lá. Eu quero que a hora que ele for para a seleção, possa ser uma discussão melhor. A discussão é da dúvida que ele vai jogar, mas não esse peso que ele levaria hoje para o meu trabalho. Mas eu tenho que ter uma conversa, se eu imagino ele numa Copa do Mundo, eu vou ter uma conversa, vou chamar ele, vamos ver aqui, olha aqui, eu preciso ser melhor nisso, para quando convocar, não tenha todo esse peso e nós podemos, como que nós vamos fazer com você para fazer isso e aquilo outro lá. Então, eu não levaria, mas pensaria no futuro. E essa conversa seria onde? No restaurante, na casa dele, na sua casa? Não pode ser no grupo lá? É isso que eu imagino. Não, estou te perguntando. Sabe por que não pode ser no grupo? Vocês vão se recordar. Eu levei o Edilson para a Copa América. Não. Por quê? Porque aí no Edilson, quando eu botei o Ronaldinho Gaúcho no lugar dele, eu não queria levar o problema do Edilson para dentro do meu grupo, que eu ia discutir o que ele botou a bola aqui, que não sei o quê, e era a minha primeira Copa América. Então eu falei, deixa aqui, eu não quero essa discussão. Vou discutir o Ronaldinho Gaúcho que estava chegando. Se você não tivesse levado o Ronaldinho Gaúcho, eu não gritaria, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Não, e outra coisa, era um jogador que estava quicando para ter uma oportunidade. Então, não vou convocar, que é uma discussão que vai estar dentro do meu trabalho. Mas eu vou levar o Ronaldinho e vai ser uma discussão boa. Então, hoje, eu conversaria com o Ronaldinho, com o Neymar, num telefonema, uma conversa. Aguenta aí, vamos que esse projeto aqui é assim. Levar o Neymar agora é criar uma crise. Criar uma crise desnecessária, que está sendo discutida aqui. É uma crise agora. Não é hora. E o momento é de leveza. O Ancelotti tem que deixar leveza na seleção brasileira. Perfeito, Vanderlei. Se eu for diretor de um clube, eu vou te colocar como gerente, treinador. Mas é o que ele está querendo faz tempo. Não, mas eu tô falando sério. Não é ironia, não. O Vanderlei foi perfeito. Ele falou a coisa mais correta agora. Não pode ser convocado que não está jogando nada e você vai levar um problema para lá. Toda a coletiva que o Ancelotti vai dar com o Neymar lá, vai ser uma metralhadora de perguntas sobre o Neymar. Casão, nós estamos agora, esse negócio aqui, você está meio canto, parecendo bola-bola. Cara, o Falcão aprendeu com o Carpejani, que diz que quando a bola vem, no caminho que ela vem para você, você já olhou para onde você vai tocar ela. Por isso que ela vinha de fazer assim e o Casão, olha só,